A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti
tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Louvado seja Deus. Eu quero abraçar os irmãos com a paz do Senhor, irmãos, amém? Mais uma vez, irmãos, nos reunimos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, apenas uma reflexão. Eu gostaria de hoje falar sobre oração. O que eu vou falar para os irmãos é muito básico, é muito simples, mas é de suma importância para o crescimento espiritual de cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, apenas a parte A do versículo 9. Eu vou falar da oração do Pai Nosso, aliás, não vou falar da oração do Pai Nosso, vou usar apenas esse versículo da oração do Pai Nosso como pano de fundo, certo? Mateus, capítulo 6, versículo 9, apenas a parte A diz assim: por esta razão vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Queridos irmãos, eu poderia citar vários textos que falam de oração, mas eu escolhi propositalmente esse texto da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, para mostrar aos irmãos que o principal motivo das nossas orações deve ser o louvor e a adoração a Deus e não simplesmente a petição, ok? Observe, meus amados, que a oração do Pai Nosso, Jesus começa com uma cláusula de louvor e adoração a Deus, que é justamente Pai Nosso que estais nos céus. Em seguida, a oração
colocada na oração 6 petições. As 3 primeiras são pelo interesse do reino de Deus. A primeira petição: santificado seja o teu nome. A segunda petição: venha o teu reino. A terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As 3 últimas petições são pelas nossas necessidades pessoais. A 4ª petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A 5ª petição: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a 6ª petição: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como nós podemos observar aí, as coisas relacionadas ao reino de Deus devem ter prioridade sobre todas as outras coisas. Então, vamos observar rapidamente, apenas uma reflexão, quando Jesus diz, Pai Nosso. Quando Jesus diz isso, ele está sugerindo uma íntima comunhão entre o adorador e o seu Deus, no caso, o Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. É importante a gente frisar que a paternidade de Deus no Antigo Testamento não é um tema central. No Antigo Testamento, Deus é conhecido como o Senhor absoluto, o Senhor soberano. Ele é sim retratado como o Pai, mas como o Pai da nação de Israel, e não como o Pai de um indivíduo. As passagens que falam que Deus é Pai, que ocorre o termo Pai referente a Deus, é mais uma forma de analogia do que um tratamento direto do adorador ao seu Deus. Os judeus não tinham esse costume, ou não tinham essa ousadia de iniciar uma oração com essa intimidade que Jesus inicia a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina ao seu povo, à sua igreja, em relação ao nosso Deus. Os judeus não se referiam a Deus em suas orações, iniciando, abrindo as orações, dizendo Pai, né? Mesmo porque a expressão que Jesus usa, eu vou falar logo aqui à frente, eu vou falar sobre isso. Então, não há nenhuma evidência de ninguém antes de Jesus ter usado uma expressão de tamanha intimidade para com Deus. A expressão que Jesus usa é um termo aramaico Abba, que significa um termo de intimidade, de carinho, é como se fosse um papai, um paizinho. Então, não há um registro histórico nos documentos judaicos de que os judeus tinham essa intimidade em suas orações para com Deus. Ele é retratado como Pai no Antigo Testamento. E se você olhar as passagens que retratam Deus como Pai, é o Pai da nação de Israel, não de um indivíduo. E como Pai, Jesus está mostrando que Deus é um Deus pessoal. Ele se comunica conosco. Como Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele deseja ter comunhão conosco. Como Pai, Ele tanto abençoa, como Ele corrige. Amém, queridos? E aí, Jesus diz assim, que estás nos céus. Essa expressão sugere total reverência, pois revela aí a grandeza e a majestade de Deus. Que estás nos céus, essa expressão, Jesus não está limitando a pessoa de Deus a um espaço físico ou a um recinto reservado. Porque a própria Bíblia, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, na inauguração do templo, em sua oração, Salomão diz que nem os céus dos céus podem conter a Deus. Antes, essa expressão significa, conforme explica Calvino nas Institutas, que Deus está além, que Deus está acima de todo e qualquer lugar. Eu acredito, meus amados, que Jesus deixa claro
que o principal propósito, motivo de nossas orações deve ser o louvor e a adoração a Deus, a comunhão com Deus. A petição a ser feita em uma oração, ela deve vir em segundo plano, porque o próprio texto que nós sugerimos como uma reflexão para as nossas vidas, a oração do Pai Nosso, assim, a oração, especificamente a oração, ela está no capítulo 6 de Mateus, que é o evangelho que estamos usando, dos versículos 9 ao 13. Mas no versículo 8, que antecede aí a oração propriamente dita, Jesus diz assim: portanto, não vos assemelheis a eles, falando dos hipócritas, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidades, antes mesmo de lo peçais. Antes de pedir, Deus já sabe as nossas necessidades. Então, é lógico que nós podemos e devemos pedir o que necessitamos, o que precisamos a Deus em nossas orações. Mas Deus já sabe. Ok? Então, meus amados irmãos, olha que coisa interessante. Mesmo porque, quando Jesus inicia sua oração dizendo Pai Nosso, que é algo totalmente novo na mente judaica do primeiro século, que era a cultura a qual Jesus estava inserido, mesmo porque a filiação para com Deus não é um dom da criação, como muitos dizem por aí. A filiação para com Deus é um dom salvífico escatológico, que somente aqueles que pertencem ao novo Israel, que é a igreja, têm um direito de chamar Deus de Pai, de Abba, de Papai, de Paizinho. E isso João também nos revela em seu evangelho, que é algo de uma importância maravilhosa a gente observar, logo no capítulo 1, no versículo de número 12, deixa eu só achar aqui na Bíblia, capítulo 1, versículo 12, o texto diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Portanto, a filiação com Deus é um dom salvífico escatológico, porque é na consumação de todas as coisas que nós veremos, ou a humanidade inteira verá quem realmente são os filhos de Deus, conforme diz João também na sua primeira epístola: filhinho, nós somos filhos de Deus e ainda não é revelado totalmente o que seremos, porque quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então, meus amados irmãos, a filiação com Deus é um dom salvífico, escatológico, e não um dom da criação. Da criação nós somos criaturas de Deus. Mas na salvação em Cristo, na pessoa de Jesus, conforme o Evangelho de João, nós recebemos o direito, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E aí sim, nós podemos dizer Abba, Pai. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. Eu sei que muitas vezes, pelo sofrimento, pelas necessidades, pelas angústias, nós temos uma tendência de iniciarmos nossas orações logo pedindo, expressando e mostrando a Deus o que estamos precisando em determinados momentos. Mas a nossa oração deve ser a priori para louvar, exaltar, glorificar a Deus e manter a nossa comunhão com Ele. E aí sim, os pedidos ou as nossas necessidades, elas serão supridas, porque Deus se agrada de um coração adorador, de um coração que o exalta, de um coração que glorifica o seu nome. Lembra de Salomão? Quando Deus sugeriu que Salomão pedisse o que ele queria, Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus, pela sua bondade, acrescentou riqueza,
acrescentou vida longa, né? Vida de paz a Salomão. Então é isso, irmãos. Nós precisamos entender que precisamos, em primeiro lugar, antes de eu pedir a Deus, eu preciso louvar a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam refletir sobre isso, que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Mesmo porque a oração do Pai Nosso, ela termina assim, sem entrar nas questões exegéticas, nas questões escriturísticas, se está no texto tal, se não está no texto tal, não vamos entrar nisso. A oração do Pai Nosso, ela termina assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.